eu quero entrar na palavra agora para falar com você aqui. Eu queria explicar para você, antes de nós começarmos aqui o nosso estudo de hoje, que não existe nada mais poderoso sobre a face da terra do que um pensamento. Se uma ideia, um pensamento, sabe, vem na cabeça de uma pessoa, ele pode ser até mais poderoso, mais forte até do que a morte. Por que, pastor Michael, que um pensamento, uma ideia, ela pode ser mais forte que a morte? Ou ela é mais poderosa que a morte? Porque se você for para parar a pensar, analisa comigo. O mundo hoje, ele é governado por pessoas mortas. As pessoas morreram, mas as ideias delas ficaram. Você vai ver aqui, por exemplo, eu até coloquei as ideias, as filosofias, os pensamentos, no caso das pessoas, regem o mundo até hoje. Por exemplo, eu até coloquei aqui, socialismo, comunismo, ditadura, democracia, terrorismo. Isso aqui é uma coisa que continua, sabe, sobre a face da terra. E se você for para pensar, é uma verdade. Hoje, nós somos governados por um sistema chamado democracia aqui no Brasil. Você concorda comigo? Não é uma democracia? A gente não vai chegar agora dia 30, vai votar? Vai votar ou não vai? Tá, então é democracia. Você sabe que essa palavra democracia ou democrata, isso é uma coisa que nasceu com Sócrates, Platão e Aristóteles, e democracia é uma palavra grega? Você sabe quem é que governa a América Latina? Os gregos. Os gregos que tiveram a ideia da democracia. Então você começa a analisar esse negócio e diz, caramba, um pensamento, uma ideia, quando formulada, entra na cabeça das pessoas, governa as pessoas, domina as pessoas. Eu até coloquei, você até pode matar um homem, mas você não pode matar a ideia dela, o pensamento dela. Por que você não pode matar? Por exemplo, eu até falei um tempo atrás e eu vou afirmar o que eu falei. Você vai lá e mata, por exemplo, um terrorista. Você vai lá e matou o terrorista, que ele estava lá, sabe, pensando em... Ele botou um monte de bomba no corpo dele e foi lá para matar, sabe, um monte de gente numa praça. Aí, antes de ele chegar lá, matou o terrorista. Acabou o terrorismo? Por que não acabou o terrorismo? Porque o terrorismo é uma ideia. Então, você matou o terrorista, mas o terrorismo vai continuar. Como eu falei para você, a democracia vem da Grécia. E hoje, aqui na América do Sul, por exemplo, nós temos a democracia. Tanto é que, como eu disse, a gente já votou, vai votar agora de novo. Então as pessoas... E isso foi, vamos dizer, iniciado, sabe, lá em outro continente. Mas a ideia dessas pessoas que até já morreram, porque Platão, Sócrates, Aristóteles, eles não vivem mais com a gente. Eles não estão mais entre nós, mas aquilo que eles pensaram até hoje rege e domina a humanidade. Isso é uma coisa muito clara. Isso é uma coisa que você começa a entender então. Fala comigo em voz alta todo mundo. As ideias, os pensamentos controlam o mundo. E eu vou provar mais ainda agora. Esse prédio que a gente está aqui, hoje aqui na Igreja da Graça, aqui na Calógeras, um dia ele foi uma ideia, ele foi um pensamento. O sapato que você está usando, um dia o que ele foi? Ele foi a ideia de alguém. A roupa que você está usando, o smartphone que hoje você está usando. Esses dias atrás, o pastor Mike foi lá em Ponta Porã, e agora fizeram um smartphone assim que a tela dele abre e fecha. Ele fica desse tamanho assim. Você chegou a ver já ou não? Quem chegou a ver? Você abre ele assim, tipo um telefone que nem a gente tem. Só que a tela dele, ele estica assim, ele abre e fecha, ela fica grande. Ela não fica com emenda nenhuma, abre e fecha. Eu falei, caramba, o que os caras estão inventando? Olha só que interessante. Mas foi uma ideia. O carro que você dirige. Então tudo começou com uma ideia. Aquela ideia desse cara que inventou, por exemplo, o automóvel, o avião. Eles estão vivos, mas a gente não está desfrutando daquilo que eles pensaram até agora. Então vou repetir de novo. A ideia ela pode ser mais poderosa do que a morte. Um pensamento que você tem, uma ideia que você tem, uma ideia que vem à tua mente, aquilo ali pode atravessar gerações. Aquilo ali pode acabar se tornando uma realidade durante anos e anos e anos depois da tua morte. Então o que acontece? Deus, Ele fez isso. Ele mandou sobre a face da terra a ideia dele. Abre em João capítulo 1, versículo 1, vamos para a palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 1. Diz assim a Bíblia Sagrada. No princípio, o que diz aí, pessoal? Era o verbo.
o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E agora vamos lá, hein? E estava no princípio com Deus. E o 3 é muito forte. Todas as coisas foram feitas por Ele. Por Ele quem? Pelo verbo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E a Bíblia diz então no 3, e todas as coisas foram feitas por Ele. E agora escuta, hein? Sem Ele, sem o verbo, nada do que foi feito se fez. Essa palavra verbo que a gente não entende muito bem, essa palavra verbo no grego que foi escrito esse texto é logos. Essa palavra logos é muito interessante. Logos significa a expressão de uma ideia, ou a expressão de um pensamento. Então eu te pergunto, o que Deus enviou sobre a face da terra? O logos, que é o verbo. O que é o verbo? É a expressão de uma ideia. Deus mandou sobre a face da terra a expressão da ideia dele. Ele ele expressou o que ele pensa, ele expressou o que estava na mente dele, na cabeça dele, e tudo que foi feito se fez através dessa expressão da ideia. E quem que é essa ideia? Fala em voz alta comigo, Jesus de Nazaré. Então você nota que o próprio Jesus ele é aquilo que, essa ideia, ou essa expressão da ideia, que tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então o que eu acabo entendendo? Deus expressa as ideias dele através das palavras, porque o verbo é logos, é a palavra, é a expressão de uma ideia. Se eu quero saber o que você está pensando, o que você faz comigo? O que você faz? Você fala, caramba! Você então quer expressar a sua ideia, você fala. Deus quis expressar a ideia dele, o que ele fez? Ele mandou a palavra, ele mandou o verbo, é a expressão da ideia dele. E esse verbo se fez carne, João 14. Mas o verbo, a palavra, a expressão da ideia de Deus se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então o que Jesus é? Eu quero que você fale em voz alta comigo. Jesus é a coleção de todas as ideias de Deus vivendo num corpo. Você entendeu quem que Jesus é? Quem que Jesus é? Ele é a coleção de todas as ideias de Deus vivendo sobre a face da terra num corpo. Jesus, ele é a coleção dessas ideias. A ideia da cura, a ideia da prosperidade, a ideia da libertação, a ideia do perdão, a ideia do céu. Então Deus expressou as ideias dele através da palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Por isso que Jesus, ele falou em João 6,63, isso é muito forte. João capítulo 6,63, ele diz assim, ó: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. E agora o que ele fala? As palavras que eu vos digo, o que elas são? Espírito e que mais? E vida. Então toda vez que você está em contato, olha que coisa séria, toda vez que você está em contato com a Bíblia, com a pregação, você está recebendo diretamente as ideias de Deus. Você está recebendo diretamente a expressão da ideia de Deus, aquilo que Deus pensa. Então quando você começa a escutar a pregação, a palavra de Deus vai entrando na tua mente, tudo que está registrado na Bíblia Sagrada vai começar a se tornar realidade na sua vida. Agora eu consigo entender muito melhor por que alguém cura, por que alguém prospera, por que uma pessoa perturbada se torna agora sociável. É uma pessoa que agora não usa mais droga, mas agora a pessoa está na presença de Deus e assim por diante. Porque as ideias dela começam exatamente as ideias delas começam a mudar. E como é que as ideias delas mudam? Através das ideias de Deus. E Deus então enviou sobre a face da terra a ideia dele. Você sabe que Deus, para consertar o problema da humanidade, ele não enviou, eu acho muito isso lindo, né? Ele não enviou um exército, ele não enviou soldados, ele não enviou cavaleiros, ele não enviou, sabe, alguém para invadir a terra. Deus enviou, fala comigo, o verbo. Ele enviou o verbo, ele enviou uma ideia, ele enviou a expressão da ideia dele que caminhou sobre a face da terra com a gente.
Então a ideia de Deus do reino dos céus, podemos assim dizer, veio sobre a face da terra, que é Jesus. Então no céu tem doença? Não. No céu tem miséria? No céu tem fraqueza? No céu tem derrota? Não tem. Então Jesus, ele veio sobre a face da terra para mostrar qual é o pensamento de Deus e o que Deus quer para mim e para você. Então é isso que a Bíblia Sagrada representa. E aí eu começo a entender mais ainda, porque nós temos na Bíblia Sagrada Antigo e Novo Testamento. Você sabe o que é um testamento? Quem é advogado aqui sabe o que eu vou falar. O testamento, ele nada mais é do que a ideia de alguém no papel que vira um documento. Você não concorda comigo? A pessoa está para morrer. O que ela vai fazer? Ela diz assim, chama alguém, ela diz assim, vamos fazer um documento aqui que eu vou expressar a minha ideia. Então a minha ideia é essa, é assim, assim, assado, esse vai receber tal coisa, aquele que vai receber isso aqui eu quero que seja feito isso. Daí o pessoal anota, o pessoal registra tudo a ideia daquele cidadão, vai no cartório, documenta, faz aquilo ali virar um documento legal, e aquilo ali se torna, como dizer assim, aquilo ali se torna uma fonte legal de obediência, é um documento. E a Bíblia Sagrada, olha só que interessante que ela diz em Hebreus 9, versículo 16. Hebreus 9,16. Então onde que nós temos as ideias de Deus? Fala comigo, Novo Testamento. Mais uma vez, Novo Testamento. Então tudo aquilo que Deus pensa está no testamento. Só que o testamento diz assim, porque onde há testamento, onde existe um testamento, que é a expressão da vontade de alguém, escrita num papel, para que virou um documento, porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Olha o próximo versículo agora, 17. Porque um testamento tem força, onde houve, o que, meus irmãos? A morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Agora quem está conseguindo entender por que Jesus teve que ir para a cruz? Para que o testamento fosse validado. Então toda a vontade de Deus, todos os pensamentos de Deus, todas as ideias de Deus foram para um testamento. Foi sendo anotado. Mateus, Marcos, Lucas, João, eles foram anotando tudo que Jesus fazia. Tudo que Jesus fazia, tudo que Jesus falava, aonde Jesus ia, como ele libertava, como ele curava, como ele prosperava, a multiplicação dos pães e dos peixes. Você vai notar, sabe, na Bíblia Sagrada, a libertação do endemoniado, o outro lá paralítico que levantou, como Jesus falava, o sermão da montanha foi sendo escrito. Só que Jesus, ele fala em João 12, versículo 24, sobre essa questão do testamento. Então tudo foi sendo anotado. Diga assim, ideias. Fala de novo, pensamentos, vontades, desejos, como tem que ser feito. E tudo foi sendo anotado. E olha o que diz aqui em João 12, 24. Jesus falou, na verdade eu vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra, o que diz aí? Se não morrer, fica ele só. Agora olha só, pessoal, mas se morrer dá muito fruto. Então essa ideia, ou a expressão da ideia, o verbo, a palavra, como você queira chamar, Jesus, ele veio sobre a face da terra, deixou tudo registrado, qual que era a vontade, a ideia, o pensamento de Deus. Aí ele morreu, e agora essa ideia frutificou sobre todas as nações. Então Jesus precisou morrer para que o testamento fosse validado. Então por isso que nós temos agora o Novo Testamento. E o Novo Testamento faz isso com a gente. Quem está conseguindo acompanhar, diga aleluia. Então para resolver o problema da humanidade, do mundo, Deus não enviou exército, soldado, cavaleiro. Ele enviou, o que ele enviou, pessoal? Uma ideia, o verbo. Ele enviou a expressão da ideia dele. Tanto é que a Bíblia Sagrada diz em 2 Coríntios 10, versículo 4, acho que você entende, já leu isso aqui. Põe para nós na King James. Você pode ler na tradução que você tem, mas eu quero dar a tradução do Rei Tiago, que eu achei muito interessante. Eu estava meditando, que diz assim, porque as armas da nossa guerra não são terrenas, olha só, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. E olha o que ele diz agora no 5, o Rei Tiago, como ele escreveu a Bíblia Sagrada, a tradução dele, né? Destruímos, o que diz aí?
vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo como, meus irmãos? Obediente. Tem uma tradução, a Revista e Corrigida fala destruindo os conselhos, ó. Então a Bíblia Sagrada diz que Jesus veio sobre a face da terra para destruir conselhos, para destruir ideias, porque Deus sabe o poder de um pensamento, Deus sabe o poder de uma ideia, Deus sabe que a ideia, o pensamento, ele é muito mais poderoso do que a morte. Ele sabe que quando entra a ideia na cabeça de uma pessoa, tem gente que é capaz de se matar. Quando entra um pensamento na cabeça de uma pessoa, ela se converte. Quando entra um pensamento na cabeça de uma pessoa, entra uma ideia, ela prospera. Tem pessoa que ela fica curada porque ela veio, escutou uma pregação e ela fez assim, ó, meu Deus, agora entendi. Ela vai fazer um novo exame e está curada. Então Deus enviou a Jesus na terra para expressar os pensamentos dele. E se esse pensamento, chamado Jesus, entrar na sua mente, tudo que é concernente às coisas espirituais vão acontecer com você. Por isso que eu luto a minha vida toda de cristão, de homem de Deus, de pregador, para fazer uma coisa com você. Romanos 12, versículo 2, vamos lá. Está conseguindo entender o que eu estou falando, mano? Porque as ideias, os pensamentos, eles são fortes demais. Podem mudar completamente a nossa jornada, mudam completamente o nosso destino. Olha só o que diz assim a Bíblia. Não vos conformeis com este mundo, não aceite essa situação, mas transformai-vos. Agora essa palavra eu quero que você leia comigo. Pela renovação. Eu quero que você fale de novo comigo. Renovação. Você sabe o que significa essa palavra renovação? Fala todo mundo comigo. Voltar ao original. Mais uma vez. Então a Bíblia diz que eu não devo me conformar com a situação, com o mundo, mas eu tenho que transformar a situação que eu estou vivendo pela renovação, voltando ao pensamento original, voltando ao início, renovando, deixando o novo novamente. Então olha só o que ele diz, transformai-vos, olha como é que a tua vida vai ser transformada, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Na Revista Atualizada diz assim, ó, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, trazendo a sua mente a pensar o original, porque a tua mente, com o passar do tempo, ela vai degradando, ela vai deteriorando. A gente escuta muita besteira, a gente ouve muita besteira, a gente pega muitos pensamentos. A gente está numa época que o diabo está usando muito a tal de fake news. Então muita gente falando muita abobrinha, muita besteira, muita babaquice. Isso aí vai entrando, a gente vai pensando daquele jeito. E ele diz assim, ó, para que eu tenho que renovar minha mente? Ou voltar ao pensamento original? Para quê? Para que experimenteis qual seja, vamos lá, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, pergunta que eu te faço, você me responde. Como que eu vou começar a viver coisas boas, agradáveis, perfeitas, que vêm da vontade de Deus? Tudo começa com o quê? Uma ideia, um pensamento. Começa, como a irmã disse, com a palavra. Começa com a palavra. Se você quer experimentar as coisas boas de Deus, você vai ter que voltar para o original. Você vai ter que voltar para a ideia inicial. Você vai ter que voltar para a origem. Você vai ter que ter uma renovação. Essa palavra como eu anotei aqui, é voltar ao novo, ao original, ao que era antes. Porque a Bíblia Sagrada diz em Gênesis 1, vamos lá. Dá uma glória a Deus aí. Amém? Quem está conseguindo entender o porquê que o pastor prega tanto? E por que eu vou continuar pregando? Para que você renove a sua mente, para que a sua mente volte ao original, para que eu possa recondicionar. Recondicionar é assim que fala, quando recondiciona motor de carro? É, né? Eu quero recondicionar a sua mente. Vamos lá. Quem tem celular aqui, smartphone, levanta a mão. Quem tem? Não vou pedir, fica calmo, não vou.
que isso é um pensamento errado que você tem na tua cabeça. Não vou pedir teu carro, nem teus fones. Quem tem smartphone? Tá. Quando entra um vírus, o que acontece com o celular? Ele fica louco, ele começa a mexer sozinho, com esse negócio. E daí o que você tem que fazer? Você tem que levar para alguém para voltar ao original, para consertar ele, para renovar ele. Eu estou tentando a minha vida toda fazer isso com a tua cabeça. Trazer a configuração original. Para você entender que essa enfermidade que você está passando não faz parte da vontade de Deus. Isso não é do céu. Isso não é do céu. A miséria não é de Deus. Eu estou tentando fazer você pensar como original, o início de tudo. Vou lutando a minha vida toda e vou passar o resto da minha vida pregando, diga comigo em voz alta, o verbo. O que é o verbo? É a expressão da ideia de Deus, é a expressão da vontade dele, é aquilo que ele quer. E se eu conseguir, aleluia, fazer você recondicionar, a tua vida vai ser uma bênção. Você vai experimentar coisas boas, agradáveis e perfeitas que vêm da vontade de Deus. Mas primeiro tem que renovar a mente. Se eu não conseguir renovar a mente, você não converte, você continua doente, você continua perturbado, você continua na miséria, você continua sendo uma pessoa insociável, você continua sendo uma pessoa que faz coisa errada. Se eu consigo renovar a tua mente através da ideia de Deus, a sua vida vai ser uma bênção. É uma questão de troca de pensamentos. Eu vou dizer de novo para você nunca mais esquecer. Deus não mandou exército. Deus não mandou soldado. Deus não mandou cavaleiros. O que ele mandou? A ideia, o verbo. Ele mandou o compêndio, a coleção de todas as ideias dele em Jesus Cristo de Nazaré. Então, se você quer saber o que Deus pensa, estude Jesus. Estude a palavra. Qual que é a vontade de Deus para isso? O que Deus quer para isso? Quero saber, quero colocar isso na minha cabeça. Porque se você colocar na sua cabeça, assim é. A Bíblia diz em Provérbios 23, versículo 7. Como imaginou na sua alma, assim é. Assim é. Entrou na tua cabeça, aquele ali começou a dominar os teus pensamentos, aquilo ali começou a ser a tua configuração, é o que vai te acontecer. Tudo que vai te acontecer já está configurado dentro de você. Por isso que eu quero desconfigurar tudo que é do demônio, eu quero configurar tudo que é de Deus dentro de você. Vou usar essa palavra configurar, que daí você entende melhor, né? Porque hoje a gente está com esse negócio de configuração de celular, né? Você está sem um aplicativo, por exemplo, no celular. Vou falar de celular agora. Você está sem um aplicativo. Aí você vai lá na Apple Store ou na Android, lá não sei como é que chama o nome. Play Store. Aí você entra lá, você clica em cima do negócio e está lá, instalar. Aí você clica em cima, aí demora um pouco. Fica lá carregando. Depende a força da tua internet. Tem hoje o tal do 5G, você põe para carregar, já carregou. Aqui no centro mesmo já tem 5G. Quem ficou sabendo que tem 5G aqui? Você clicou, foi rápido. Aí você instalou o treco lá, o aplicativo. Você clica em cima, ele começa a funcionar no teu celular. Aquilo ali que não tinha no teu celular, agora tem. Aí você olha aquilo lá e diz assim, ah, que beleza, olha só esse aplicativo, olha isso, olha aquele outro. Para você chamar um Uber, você pode fazer assim, ó. Ô, Uber! Você faz assim? Não, como é que você faz? Você tem que abaixar o aplicativo para entrar no aplicativo para chamar o cara. E se você não tem, você consegue chamar? E se você não tiver o aplicativo da cura? Você está entendendo o que eu estou querendo abaixar? Estou tentando abaixar o aplicativo da cura. O seu corpo vai ficar curado. Você vai prosperar, você vai ser abençoado, bem sucedido. Estou lutando para baixar os aplicativos na tua cabeça. E o primeiro aplicativo de todos é Gênesis 1:26. Olha esse aplicativo que top, ó. E disse Deus, logo depois que ele criou o ser humano. Ele diz assim, aliás, quando ele estava para criar o ser humano. Essa aqui é a ideia original. Essa aqui é a primeira ideia. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E a primeira coisa que Deus disse sobre o ser humano, depois que ele fosse criado, leia a primeira coisa, o que é? Governe. Põe naquela tradução a mensagem para mim.
Tradução, presta atenção, olha só, isso aqui é a mensagem, ó. Essa aqui é uma tradução que você tem que pagar para ter ela. Essa aqui tu não consegue de graça, essa tradução aqui. E Deus disse: façamos os seres humanos a nossa imagem, de forma que eles reflitam a nossa natureza, para que eles sejam responsáveis pelos peixes do mar, pelos pássaros no ar, pelo gado, claro, por toda a terra, por todo animal que se move na terra. Deus os criou seres humanos, criou semelhantes a Deus, refletindo a natureza de Deus. Ele os criou macho e fêmea, então abençoou e disse: cresçam, reproduzam-se, encham a terra. Ai meu Deus, fala para mim. Mais alto. Não escutei. Isso que Deus tem para mim e para você. Governo, dominar. Só que com o passar dos dias, nós sabemos que apareceu um ser no jardim do Éden. Como é que é o nome desse ser? Satanás. Mas como é que ele é chamado em Gênesis 3? Serpente. Aí a serpente apareceu no jardim do Éden. E Deus, eu vou te mostrar hoje que ele deixou de propósito essa tal de árvore da ciência do bem e do mal. Ele deixou de propósito para o Adão escolher o pensamento que ele queria. Para Adão escolher a configuração que ele queria. E foi por isso que Deus deixou a árvore da ciência do bem e do mal. Foi proposital. E apareceu esse ser. E ele não veio com um revólver. Ele não veio com uma bazuca. E nem com um tanque de guerra. A serpente, ela vem em Gênesis 3, versículo 4. Fala para mim com o que a serpente veio. Com uma ideia. Ela veio com um pensamento. Diante da árvore da ciência do bem e do mal. E essa serpente, ela chegou para Adão, que sabia que não podia comer, porque essa era a configuração do céu. Essa era a configuração de Deus. Deus criou o ser humano para assumir o controle. Deus criou o ser humano para dominar, para mandar, para governar. E aí o que aconteceu? A serpente vem e diz assim, ó, eu sou a segunda opção. Tem a opção de você pensar e viver com a ideia de Deus, e eu vou te dar outra ideia. Vou te dar outra ideia. Vou te dar outro pensamento. Aí a Eva disse assim para a serpente. A Eva disse: olha, eu não posso comer, porque o dia que eu comer eu vou morrer. E o que o diabo disse? A serpente disse? Fala para mim. Certamente você não vai morrer. E a configuração da Eva fez assim, ó. Você está entendendo? Como qualquer coisa que você assiste de vez em quando. Começa a bugar a tua cabeça. A tua cabeça buga conforme com quem você conversa, conforme quem você escuta. Porque se você não estiver bem firmadinho na configuração celestial, vai entrar outra configuração, vai entrar outra ideia. E ele falou mais ainda para Eva, porque Deus sabe que do dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Mas para lá, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa. Ele já não era igual a Deus, mas o diabo disse: sereis como Deus. Eles já eram. Só que o demônio está querendo que a Eva pensasse diferente. E a Eva acabou pensando diferente. E quando você pensa diferente, você se comporta diferente. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com o comportamento do teu marido, por exemplo. Ele começou a mudar dentro de casa. Entrou um pensamento na cabeça. Entrou um vírus. Boa. Nossa, top essa, hein? Obrigado. Sua esposa começou a se comportar diferente. O teu marido está esquisito. Ele não está mais oração, não está mais Bíblia, não está mais as coisas celestiais. Você notou que ele vai ficar diferente. Ele vai se comportar diferente. Ele vai ter atitudes diferentes. E o pior de tudo, ele vai começar a falar diferente.
porque ele não está legal. Entrou alguma coisa na cabeça diferente, diga comigo, do original. Entrou uma coisa diferente do original. E se eu, pastor Michael, se você pregando, se você não conseguir renovar a cabeça da pessoa, ela nunca mais vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nunca mais. Porque ela vai começar a se conformar com o mundo. Ela vai começar a se adaptar com o pensamento do mundo. Ela vai começar a viver as coisas do mundo. E ela não vai mais viver o reino de Deus. Por isso que a enfermidade vai começar a se fazer presente. A miséria, a crise, a briga, o divórcio, a perturbação, droga, beber, fumar, que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Mas tudo começa desse jeito. Vem a serpente, fala qualquer coisa, e a pessoa que decide: quem que eu vou deixar controlar minha cabeça? Fala todo mundo em voz alta comigo: quem controla a minha mente, domina a minha vida. O que controla a tua cabeça, o que entra na tua cabeça, vai controlar a tua vida, vai dominar a tua vida. Não foi isso que Deus disse pro Caim? Caim, cuidado, o pecado jaz à porta, cabe a ti dominar esse pensamento, cabe a ti dominar essa ideia, mas se você não dominar, se você escolher a coisa errada, isso vai te controlar e você vai fazer besteira. Ele aceitou a ideia de Deus? Foi lá e matou o irmão. Você está conseguindo entender onde eu quero chegar? O pensamento, a ideia, é uma coisa muito mais forte que você possa imaginar. Então você vê, olha só, a serpente veio com uma configuração totalmente avessa de Gênesis 1:26. O Adão e Eva perderam completamente o governo, eles perderam o domínio de todos, eles ficaram totalmente independentes de Deus. Tanto é que o Adão depois se esconde, não quer mais ficar perto de Deus. Você conhece essa passagem, eu não vou pregar hoje, mas eu acabei descobrindo o seguinte: que Deus deixou a árvore da ciência do bem e do mal justamente para isso, para você escolher. Para você escolher se você quer a configuração das trevas ou se você quer a configuração da luz. Você que vai baixar esse aplicativo, é você que vai decidir. Só que no Gênesis 3, depois que Adão e Eva pecam, Deus tem que ir lá matar um animal, sacrifica um animal para não matar eles. E foi o primeiro animal que foi morto, foi por Deus, para que eles fossem vestidos com a pele de animal. Deus dá uma bronca em Adão e Eva, e eu descobri uma coisa que eu vou te falar agora. Gênesis 3,15. Deus ele lança uma profecia sobre a vinda de Jesus. E a vinda de Jesus afetaria diretamente a serpente. Por que afetaria diretamente a serpente? Diz assim, ó: e porém inimizade. Isso aqui Deus falando para a serpente. Porém inimizade entre ti e o que diz aí? E a mulher, escuta, entre a tua semente e a sua semente. Porque Jesus viria de uma mulher. E essa mulher daria luz a Jesus. E o que Jesus é? A ideia de Deus. E Deus estava dizendo aqui, ó, quando essa mulher gerar essa criança, ele vai vir vai ter inimizade entre os pensamentos dele e os teus pensamentos. E eu te provo isso com uma palavra que eu encontrei na Bíblia. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, você lê comigo: e esta te ferirá a cabeça. O que é? É o centro de decisões dos pensamentos. Jesus, ele viria para ferir a cabeça da serpente. Jesus, ele viria diretamente para ferir, para pisar na cabeça, diga, nas ideias, nos pensamentos. Por isso que você vai ver uma pessoa sobre a face da terra, perdida, perturbada. Ela começou a frequentar a igreja e ela está com os pensamentos do capeta. Só que esse pensamento que eu estou te dando da Bíblia Sagrada vai ferir a cabeça da serpente. E a serpente, ela não vai mais ter domínio, porque os pensamentos da serpente vão cair por terra. E escute bem o que eu vou falar. E agora os pensamentos originais de Deus vão fazer presente na vida dessa pessoa.
E é por isso que alguém converte. É por isso que alguém muda de vida. É por isso que uma pessoa fica curada. É por isso que alguém prospera. Porque há uma inimizade muito grande entre Jesus e a serpente. Porque Jesus é a coleção das ideias de Deus, que é totalmente contrário aos pensamentos da serpente. Então existiria, diga comigo, inimizade. Exatamente, existiria inimizade. Aleluia. Diga, Jesus veio ferir a cabeça da serpente. O que Jesus veio fazer, pessoal? Ferir os pensamentos demoníacos que ele tenta colocar na nossa cabeça. Existe inimizade, briga com isso. Então o que Jesus veio fazer? Ele veio dar a opção de renovação. Ele veio nos dar a opção de voltarmos à ideia original. Tanto é que Jesus, na oração do Pai Nosso, abre aí em Mateus 6, versículo 9. Na oração do Pai Nosso, eu acho que todo mundo conhece, ele recita isso que eu estou pregando hoje. Portanto, orareis assim. Olha a oração que a gente tem que fazer. Pai nosso que está no céu, santificado, exaltado seja o teu nome. E ele diz assim agora, vamos lá pessoal. Venha o teu reino. E como é que vai vir o reino de Deus? Eu vou te perguntar de novo. Tem miséria lá? Tem doença? Tem fracasso? Tem demônio? Não. Então vamos lá. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, tanto na terra, você fala comigo, como é no céu. Mais uma vez, como é no céu. Mais uma vez. Quem quer viver aqui na terra como é no céu? Mas então você tem que começar a botar na tua cabeça a vontade de Deus. E a vontade de Deus como é que é chamada? Jesus. Por isso que se alguém aqui dessa igreja está ficando curado, é uma evidência que o reino de Deus está se manifestando na sua vida. Se você está começando a ganhar dinheiro e prosperar, é uma evidência que as coisas de Deus estão começando a acontecer na sua vida. Você está começando a pensar certo. Se você parou de falar palavrão, parou de beber, é porque as coisas do céu estão começando a se manifestar na sua vida. O reino de Deus está chegando até você. E tudo isso começa através de pensamentos. Só que é uma coisa interessante, pessoal. Não sei se você concorda comigo, mas é uma questão de escolha. Vai ser sempre uma questão de escolha o que você vai decidir pensar. Se você vai abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3, Atos 5, 3, um dia o Pedro disse assim para Ananias, e Ananias e Safira, eles eram da igreja. Eles não eram da igreja? Ananias e Safira não eram da igreja? Eram da igreja, eram cristãos, eles passaram pelo avivamento, eles perceberam o batismo com o Espírito Santo, eles passaram por todo aquele processo de curas, milagres, eles passaram por todo esse processo. Ananias e Safira faziam parte da igreja do apóstolo Pedro. Eles eram da igreja de Jerusalém, eles tinham um ótimo pastor, o apóstolo Pedro. Então disse Pedro a Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Você viu o que está escrito na Bíblia Sagrada? Porque encheu Satanás o teu coração. Põe na linguagem a mensagem. Põe a mensagem para nós, ó. Ananias, olha só. Como você permitiu que Satanás o levasse a mentir o Espírito Santo, escondendo parte do dinheiro da venda da propriedade? Antes vendê-la, tudo era seu. Depois que a vendeu, poderia ter gastado com o que quisesse. Como foi cair nessa armadilha que você não mentiu aos homens, mas a Deus? Então você viu que o diabo, ele continua levando as pessoas, ou enchendo o coração das pessoas com pensamentos errados, para as pessoas fazerem coisas erradas. Então, se por acaso está acontecendo uma coisa errada na minha vida, na sua vida, você tem que começar a analisar o que você está pensando. Porque todas as coisas ruins que vão me acontecer, elas vão começar com uma ideia, com um pensamento. E todas as coisas boas de Deus que vão acontecer na minha vida e na sua vida, começam com uma ideia da palavra de Deus. Uma palavra que entra no seu coração muda o teu destino, muda a tua história. Agora, se alguma coisa ruim está acontecendo, olha só o que diz em Jeremias 6, versículo 19. Toma cuidado, hein? Jeremias 6,19 diz: ouve tu, ó terra,
Eis que eu trarei mal sobre este povo. Mas por que Deus vai fazer isso? O próprio fruto dos seus pensamentos. Então, se alguma coisa ruim está me acontecendo, está te acontecendo, é o próprio fruto dos nossos pensamentos. Mas por que, pastor? Olha o que diz: porque vocês não estão atentos aos meus pensamentos, vocês não estão atentos às minhas palavras, vocês estão rejeitando a lei, vocês estão escolhendo ficar com os pensamentos diabólicos, vocês estão escolhendo ficar com aquilo que o diabo fala e não com aquilo que eu digo. Vocês estão deixando Satanás encher o coração de vocês. Vocês têm que parar com esse negócio. Vocês que têm que escolher o que vocês vão pensar. Então ele está dizendo: se alguma coisa ruim vai me acontecer, ou vai acontecer a você, não é porque Deus vai fazer isso, é porque é o próprio fruto das nossas ideias, dos nossos pensamentos. Nós estamos rejeitando as coisas de Deus. Não foi o que Adão fez? Foi ou não foi o que Adão fez? Adão rejeitou. Aí Jesus veio dar a oportunidade de nós voltarmos ao pensamento original, que nós venhamos voltar a dominar sobre a face da terra. Deus, ele veio dar essa oportunidade para mim e para você. Ele mandou as ideias dele. Ele não mandou cavaleiros, carros, exército. Ele mandou ideia para que nós tivéssemos a oportunidade de voltar a assumir o controle sobre a face da terra. Diga aleluia. Então, a Bíblia diz em Jeremias 29, versículo 11, finalizando aqui. Eu acho que todo mundo conhece esse texto. Deus disse: eu bem sei. O que ele tem? Os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. E ele diz mais: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, se você quer transformar a sua vida, pastor, eu quero mudar a minha vida, pastor, eu quero prosperar, pastor, eu quero ficar curado, pastor, eu quero minha família seja uma bênção, pastor, eu quero ficar uma pessoa mais equilibrada, eu quero largar esse pecado. Você tem que estar direto com a tua cabeça em cima da Bíblia. Você tem que estar ali sempre renovando a sua mente. Você tem que estar sempre ali escutando a palavra, ouvindo a Bíblia. E aí vem a chatice do pastor Michael. Eu, bem chato sempre. Vem na quarta. Vem na sexta. Vem. Mas a pessoa não vem. E aí não muda o pensamento. E não muda e não vira nada. Continua doente, continua um fracasso, continua tudo errado. E se arrebenta para cima e para baixo. E não vira nada. Porque não é isso. É uma questão de quê, pessoal? Ideia. E eu estou lutando para configurar a tua cabeça para as coisas celestiais. Diga aleluia. E aí, pensando em diante de tudo isso que eu preguei hoje, resumindo tudo, eu não sei se você percebeu, mas a terra, eu até coloquei isso, né? Eu fiquei pensando ontem, eu resumi assim, ó. Deus está selecionando pessoas que voltem para a ideia original, para um dia Ele colocar no céu. Você escutou o que eu falei agora? A terra virou um lugar probatório. Depois da queda de Adão, Deus está procurando pessoas que vão se condicionar, que vão se configurar as ideias dele. E essas pessoas vão ir para onde? Para o céu. E as outras? Não vão para lá. Mediante o que eu estou falando você precisa entender isso. Você está num lugar de seleção. A terra virou um lugar onde Deus está selecionando pessoas que voltem para o original. E as pessoas que conseguirem voltar para o original e começar a pensar de acordo com a obediência da palavra de Deus, levarem cativos todo o entendimento, a obediência de Cristo. Isso está lá em 2 Coríntios capítulo 10. Deus está selecionando essas pessoas aqui, ó. Você vai ler comigo agora. Pessoas que vão levar cativo toda a sua mente, os seus pensamentos, à obediência de quem? Uma pessoa que ela está levando cativa, presa, a sua cabeça, os seus pensamentos, a obediência de Cristo, essa pessoa está sendo selecionada para entrar no céu. Porque Deus sabe que aquilo que toma conta da sua mente controla o seu destino. Então Deus deu para nós essa opção chamada verbo. Jesus,
a expressão das ideias de Deus. E se você começar a pensar de acordo com a Bíblia, você está caminhando para a eternidade com Ele. E se eu não conseguir configurar a minha cabeça, não vou entrar. Não vou entrar e ponto, e acabou. Então você está tendo um período probatório sobre a face da terra. E espero, oro por isso, que a tua cabeça fique condicionada e que os teus pensamentos sejam cativos à obediência de Cristo. E se isso acontecer, como eu coloquei no meu estudo, a terra depois da queda de Adão virou um lugar de testes com pensamentos. Você escutou o que eu falei agora? Você está morando num lugar onde a sua mente está sendo testada. E quando acabar o teu tempo sobre a face da terra, espere que você esteja configurado correto. Aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia! E você vai ter um bom tempo sobre a face da terra para você provar que a tua cabeça está configurada com o céu. Deixa eu te dar um exemplo. Vão te pedir para você fazer certas coisas e dizer, não vou fazer, porque eu sou santo, porque meu Deus é santo. Aí daqui a pouco vem uma enfermidade. Está repreendido em nome de Jesus, não aceito. Porque Jesus já levou sobre si as minhas enfermidades, minhas dores. E seja feita a vontade de Deus aqui nessa terra como é no céu. E no céu não tem enfermidade, eu estou curado. Quando Jesus expulsava um demônio, o que ele dizia para as pessoas? É chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, Jesus expulsava o demônio e dizia assim, pronto, isso aqui é uma evidência que o céu está chegando. Então quando alguém cura, quando alguém prospera, quando alguém liberta, quando alguém fica em santidade, isso é evidência que o reino de Deus, os pensamentos de Deus, a ideia de Deus estão começando a controlar aquele lugar. E quando uma pessoa se desvia, ela saiu do reino. Ela saiu disso. Quando você vê uma pessoa que está vindo à igreja, vivendo em santidade, fazendo a coisa correta, pensando, não, isso aí está fora da palavra. Não, a pessoa está levando cativo o entendimento dela, a obediência de Cristo. Aí daqui a pouco a pessoa fica meio doida, desapareceu da igreja, aí você vê a pessoa fumando de novo, bebendo, falando palavrão, se prostituindo, indo para a zona. O que aconteceu com essa pessoa? Fala para mim. Desconfigurou. Ou como o irmão disse, entrou o quê? Entrou um vírus na cabeça da pessoa. E aí, pessoal, vou te falar, hein? Não é tão simples. Para você pregar para essa pessoa de novo e ela mudar a cabeça de novo para o original, se já tinha acontecido isso com ela. Então, por isso que a Bíblia diz que quando um desviado volta, é coberto uma multidão de pecados, porque é bem difícil. Então, a dica que eu te dou é essa: procure não se desviar. Que não é brincadeira. E eu vou dizer de novo, vem a quarta. Agora eu vou falar com mais carinho. Vem a sexta, vem. E nos dias que você não vem aqui, por favor, coloca um louvor e fica pensando na palavra. Coloca lá, todas as minhas pregações estão tudo no YouTube, coloca lá, fica escutando. Escuta, ouça, para ficar configurando a tua mente, para que as coisas de Deus se manifestem na tua vida aqui na terra e depois você vá para o céu. Pode se colocar em pé, vamos orar. Recebeu o toque ou não? Pastor, acho que eu nunca tinha pensado nisso hoje. Você pensou? Que bom, então a tua cabeça está fazendo efeito agora a palavra. O que você tem dentro da tua cabeça, sabe o que é? Isso é a caixa preta do avião, irmão. Está tudo aí dentro. Tudo. Então tudo que vai te acontecer passa pela tua cabeça. Agora não esquece, hein? A serpente tem inimizade, a cabeça da serpente. Jesus tem inimizade com a serpente. Ele veio para fazer o que na cabeça da serpente? Esmagar. Glória a Deus, há 21 anos atrás, a cabeça da serpente foi esmagada. E eu comecei a pensar correto na palavra de Deus. De vez em quando o diabo tenta colocar uns pensamentos meio avessos. Vem uma mágoa no coração, vem uma revolta. Você fica meio chateado. Mas daqui a pouco você começa a escutar a pregação da palavra, o que acontece de novo? Você se coordena, né? Diga aleluia. Quem já fez algum dia assim com a cabeça assim, ó? Tá amarrado. Quem já balançou, parece que o pensamento tem que cair daqui. A gente faz assim para cair, né? Tá amarrado. E quem depois que você fez uma besteira, você disse assim, depois você fez a besteira, você disse assim, ó, ai, tá amarrado, o que eu fui fazer? Tá amarrado. Já aconteceu isso contigo ou não? Depois que você fez, você disse, está amarrado. Ou seja, isso é evidência que tinha um pensamento errado.
Isso aí só vai ser trocado com uma arma. Meter bala na tua cabeça. Pá! É assim não? Não. Como é que vai ser trocado? Com um tiro? Não. Quarta. Sexta. Não adianta, mano, pegar um pedaço de pau e enfiar na tua cabeça. Vai quebrar a tua cabeça e a ideia vai continuar. Você não consegue dar tiro em pensamento. Você consegue dar um tiro em pensamento? Ah, forte que eu vou te falar agora. Por isso que as pessoas se matam. Por que a pessoa se mata? Fala pra mim. Porque ela está tentando acabar com aquele. E ela diz, vou acabar com isso. Ela consegue acabar? Ela acaba com ela. E é isso que eu estou te falando. É muito claro. É só você ler a Bíblia, você vai entender. É a luta entre dois pensamentos, das trevas e da luz. Espero que você fique com o da luz. É você que escolhe. Oi. Na verdade, o que acontece? Vai ter inimizade. Da mesma forma, que a irmã perguntou do calcanhar. Da mesma forma que Jesus veio ferir a cabeça da serpente, os pensamentos, o demônio vai tentar paralisar a caminhada da igreja. Ele vai ferir o calcanhar. Deu para entender? Isso. Jesus veio para ferir o que da serpente, pessoal? A cabeça. Mas o demônio vai atacar a calcanhar. O que é o calcanhar? Ele vai tentar paralisar a andada da igreja sobre a face da terra. Ele vai tentar morder o calcanhar. Ele vai tentar paralisar os passos da igreja. Mas não está conseguindo. E não vai conseguir. Vai ter ataque. Mas nós vamos ferir a cabeça. Aliás, Jesus veio ferir a cabeça da serpente. Isso já está sendo demonstrado na tua vida. Os teus pensamentos. Quando vem qualquer pensamento fora da palavra, você diz, não, demônio, não. Eu não vou dar uma de Adão e Eva. Eu vou ficar firme com o meu pensamento, levado cativo à obediência de Cristo. E se você tem qualquer pensamento errado, agora eu vou orar e você vai sair daqui abençoado hoje. Levanta a mão para o céu, fecha os teus olhos. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado a Deus por essa mensagem que o Senhor nos concedeu. Esse povo chegou hoje aqui, eles querem a configuração celestial. Você tem que falar isso para Jesus agora. Jesus, eu quero a tua cabeça, a tua configuração. Eu quero a tua ideia, eu quero os teus pensamentos. A Bíblia diz em Filipenses 4, versículo 8, eu esqueci de falar para você, mas Deus colocou no meu coração agora. A Bíblia diz, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Você tem que começar a fazer uma seleção do que você pensa. Porque primeiro começa com pensamento, depois se tornam palavras, e depois das palavras, atitudes. Então você tem que lutar no campo das ideias. Você tem que lutar no campo de batalha da mente, como diz no livro da Joyce Meyer lá. É o campo de batalha da mente. É ali que tudo vai ser decidido. É ali que pode ser Deus enchendo a tua cabeça, teu coração, ou a serpente. Vai ser sempre uma guerra entre os pensamentos de Deus e os pensamentos das trevas. Aquele que entrar na tua mente é o que vai controlar a tua vida, e você grita em voz alta, e o meu destino. Porque Deus está selecionando sobre a face da terra pessoas para entrar no céu. E as pessoas que vão entrar no céu são pessoas que foram configuradas sobre a face da terra pela palavra de Deus. Gritem comigo em voz alta através do verbo Logos, a expressão das ideias de Deus. Diga, Jesus é essa coleção. Jesus é a coleção de todas as ideias de Deus. Jesus é a ideia da cura. Jesus é a ideia da prosperidade. Jesus é a ideia da verdade. Jesus é a ideia do perdão. Jesus é a ideia do céu. Jesus é a ideia da libertação. O que Jesus falou e o que Jesus fez ficou no testamento. E ele morreu para que esse testamento virasse um documento legal. Oh, glória a Deus! Jesus morreu para que essa ideia se tornasse um documento para você. Por isso que nós temos o Novo Testamento. Ele é o documento legal de tudo que vai acontecer na sua vida. Eu escolho
Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Aleluia. Fale para Deus agora: Deus, eu escolho a tua configuração. Eu quero baixar o aplicativo da cura, o aplicativo do perdão, o aplicativo do amor, o aplicativo da fé, o aplicativo da coragem, o aplicativo da santidade, o aplicativo do céu, o aplicativo do temor. Abaixa em mim esses aplicativos, Jesus. Eu quero estar aqui na tua casa, ouvindo a tua palavra, configurando a minha mente para as coisas espirituais. E eu profetizo, você vai demonstrar isso no teu dia a dia, se a tua cabeça é de Deus ou do demônio. Eu profetizo isso, teu dia a dia vai mostrar se a tua cabeça é de Deus ou a tua cabeça é de Satanás. Quem fez a tua cabeça? E isso também já vai demonstrando quem vai para o céu, quem não vai. Porque como eu falei, Deus está selecionando pessoas que voltem à ideia original, porque Ele quer levar para o céu. Deus quer levar para o céu. Deus está querendo levar para o céu. O meu Jesus, Ele veio pisar na cabeça da serpente. Ele veio pisar no centro de decisões das trevas. Ele veio pisar na cabeça. Ele veio dar uma nova opção de renovação. Feche os teus olhos, levante as mãos. Aleluia. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida. Já morri para minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Levante as mãos, eu escolho Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida. Já morri para minha vida. Agora eu vivo a vida de Deus. Continue. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida. Agora eu vivo a vida. Cante, cante, eu escolho. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para mim. Agora eu vivo a vida de Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida. Agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia. Escolha a partir de hoje os pensamentos da palavra de Deus. Lute para encher a tua cabeça de palavra, verbo. E eu profetizo que tudo que está na Bíblia vai se realizar na sua vida. Tudo que está na palavra, de A a Z, tudo que se diz respeito ao reino dos céus, vai se materializar na sua vida. Darabarra mandará, orianda labaquetorocoturibi canta labassuri. Espírito Santo, Consolador, ajudador, ensinador, paracletos. Oh, o Senhor vai nos ensinar todas as coisas e vai nos lembrar de cada uma delas todos os dias. Eu peço agora a Jesus, lembra essa pessoa quando ela sai da igreja hoje, lembra de tudo que foi pregado hoje, Jesus. Espírito Santo, faz essa pessoa lembrar de tudo que ela foi ensinada. E quando chegar ali quando ela for assistir uma televisão, ela for entrar com a cabeça dela para ver uma mídia social, que os pensamentos da palavra de Deus mandem naquele lugar. Você vai selecionar, bem selecionado. Você vai cair fora das coisas do diabo. Eu profetizo uma igreja santa. Eu profetizo uma igreja limpa, uma igreja corajosa, uma igreja que tem fé, uma igreja que ama a Deus de verdade. Levante as mãos aos céus e cante de novo: Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai. Eu nasci para te chamar de Pai. E andar do teu lado. E andar do teu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe. Senhor, desde o ventre da minha mãe. Eu sou povo exclusivo seu. Eu sou povo exclusivo seu. Diga bem alto: eu sou abençoado. Diga isso. Eu sou abençoado. Se vivo obediente. Se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Demônio desgraçado. Todo dia o pecado Ele vem. Ele tenta colocar na tua cabeça isso. Me chama. Todo dia as propostas vêm. Todo dia as propostas vêm. Me chamam. Me chamam. Todo dia vem as tentações. Todo dia vem as tentações. Me chamam. Me chamam. Todo dia o
pecado vem. Levanta a mão bem alto para o céu. Mas eu escolho. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida. Agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida. Eu vivo a vida. Mas eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida. Agora eu vivo a vida de Deus. E você diga: Jesus, a minha mente, ela vai ser propriedade das tuas ideias, dos teus pensamentos. Automaticamente, as minhas palavras e as minhas atitudes estão condicionadas àquilo que eu penso, que é a tua palavra. Aplauda bem forte ao Senhor. O mais forte que você pode é o Criador. Não esqueça que você está sendo selecionado.